Vamos prestar atenção aqui para nós começarmos. Deixa eu pegar aqui o. Muito bem. Hoje, então, nós começamos em 1 Reis, certo? O nosso versículo-chave, então, na verdade, é 2. Está lá no capítulo 9, versículos 4 e 5. Em 1 Reis, capítulo 9, versículo 4 e 5. Ele está aí no slide, vamos ver. Alguém leia para nós esses 2 versículos, fazendo favor. Amém. Então, esses 2 versículos estão logo depois que Salomão faz a oração consagrando o templo. Então, quando Deus fala com ele, então ele faz esse alerta e, ao mesmo tempo, faz podemos dizer assim, para tomar cuidado, né? Então, primeiramente, ele faz uma comparação. Ele falou: se andares perante mim, veja, como andou teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade. Veja aqui, meus irmãos, vou dizer uma coisa. Quando Deus perdoa o pecado, ele esquece o pecado. Entendeu? Olha o que Deus falou de Davi, com inteireza de coração e com sinceridade. Se eu for pensar naqueles pecados que ele cometeu, não é? Talvez muitas vezes nós lembraríamos do pecado dele. Davi? Ah, não. Davi é isso. Eu já vi até aqui uma vez uma pessoa falou assim, não é mais quem. Acho que era um visitante. Chegou falando: Davi é um mulherengo. Ela é um mulherengo. Certo? Então, porque teve várias mulheres, mas essa não era a característica principal dele, certo? Não era a característica principal dele de ser isso. Mas qual que é a característica principal dele? Ele andou com interesse de coração e com sinceridade. Essas foram as palavras do próprio Deus para com ele. Então, veja que isso, meus irmãos, mostra que quando Deus perdoa um pecado, ele não fica lembrando a gente do pecado, não. Está perdoado. Certo? Jamais ele vai lembrar. Está perdoado e está para todo sempre. Então ele faz essa comparação com Davi. E ele sempre vai, no livro de 1 Reis, você vai ver Deus fazendo comparação com Davi. E 2 Reis também. Certo? Que não foi. Às vezes um rei foi bom rei, daí ele faz assim: olha, foi bom rei como seu pai, mas não foi como Davi. Observa a leitura então de 1 Reis e 2 Reis. Falar nisso, irmãos, faz a leitura desses dois livros, desse primeiro livro primeiro, né? Nós temos um mês inteiro. Olha, eu peguei essa semana para fazer a leitura, eu li todo ela essa semana. Sabe como é que eu faço para ser rápido? Eu pego a minha Bíblia e pego o celular e deixo a pessoa falando, certo? Aí o que acontece? A pessoa está falando, eu tenho que acompanhar. Aí ele fala mais rápido, porque pelo menos quando eu estou fazendo a leitura, às vezes eu não faço tão rápido quanto a pessoa está fazendo. Então aí vai indo. Aí às vezes eu preciso até parar ele um pouquinho para descansar, porque às vezes 4, 5, 6 capítulos uma vez, 7 capítulos, aí a gente cansa, certo? Mas se você ouvir só, você dispersa. Se você só ouvir, você dispersa, tá? Então dá para você fazer isso. Se você tiver meia hora, dá para você avançar vários versículos, tá? E para você ter uma ideia geral, é bom quando a gente vai estar estudando o livro assim, tá?
Então, eu quero destacar isso nesse versículo, que Deus olha para o homem como um salvo, certo? Quando Deus olha para nós, ele olha, melhor ainda, sabe por quê? Porque ele nos vê em Cristo. Ele olha e vê para nós a justiça de Cristo, certo? E isso é importante. Então ele sempre faz essa comparação. E aí ele faz uma promessa. Então, se ele andasse de acordo com Davi, Deus fala assim: confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Infelizmente, Salomão não cumpriu isso, né? Na verdade, Deus ainda deu um reino para ele, né, ali durante muito tempo, por causa de Davi. Sempre fez a questão de falar por causa de Davi. Agora veja bem, meus irmãos, o impacto que uma pessoa faz para as novas gerações. Antes de ontem, não sei quem está passando na novela Reis e teve essa parte aí, ó, essa semana. Que ele vai ter, Deus vai ter com ele e fala justamente, porque parece um capítulo lá, né? Uhum. Você pode conferir na Bíblia, né? Falou desse jeito com eles. Tu andares como seu pai e tal. Certo. Então, pensa bem, se a sua fidelidade pode fazer impacto nos seus filhos, nos filhos dos teus filhos, seus bisnetos, tataranetos e assim por diante. De modo, por exemplo, pode fazer 100 anos depois que você morreu, mas pode ser que você está influenciando de alguma forma aquelas novas gerações. Então, vale a pena ser fiel a Deus. E eu vou dizer, aqui não é somente os filhos, né, mas também outras pessoas, certo? Outras pessoas também é importante. Às vezes, Deus vai usar, assim, eu lembro do irmão fulano, eu lembro então, e vai, certo? Novas gerações, que Deus pode usar na igreja. Eu lembro de todos eles. Lembro da Bíblia, tem um grande ensinamento, porque todos nós aqui somos parecidos com Davi. Quem é salvo, tá? Parecido no seguinte aspecto. Respeitamos. O dele é muito mais evidenciado do que os nossos pecados. E depois, o arrependimento dele e as consequências, que vai até o final da vida dele. Uhum. Por causa do pecado que ele não precisava desses pecados. Ele tinha. Aí você volta lá no início, né? Da palavra de Deus. Quando a gente começa ali, bravo. Então, o pecado, né? O primeiro pecado, o Carlos estava no Abel. Ele estava ao redor. Deus avisou para o Carlos. Cabe a você. Então, cabe a você. A ti cumpre dominar. Josias foi exemplo. Os exemplos, né? Precisamos de um Josias, Deus, ele adiou o julgamento por causa de Josias. Por causa da... Amém. E que eles deixam ele ganhar, né? É.
Vamos lá, introdução à 1 Reis. Inicialmente, esses livros eram chamados de reis. Era 1º e 2º reis. Certo? Era chamado de livro dos reis. E na Septuaginta, todo mundo lembra o que é Septuaginta? É a tradução da Bíblia para o grego, certo? Foi feito antes de Cristo, essa tradução. Então, na Septuaginta, quer dizer, nessa tradução que foi feita para o grego, que a Bíblia, no caso, ali era só o Velho Testamento, tá? A Septuaginta é do Velho Testamento, não tinha Novo Testamento. Então, eles traduziram, então, todo o Velho Testamento para o grego. E eles dividiram, foi ali que eles dividiram o livro em 2, para facilitar fazer cópia, certo? Então, foi isso que eles fizeram, foi só lá na Septuaginta que eles dividiram o livro em 2. Na tradução da Vulgata é outra tradução. Quem lembra? Eu já falei isso aqui. Para o latim. Uma tradução para o latim. Na tradução da Vulgata, seguiu a mesma lógica. Ou seja, eles mandaram 1º e 2º Reis. As traduções modernas judaicas chamam de Reis A e Reis B. As traduções recentes da Septuaginta uniu 1º e 2º Samuel e de modo que o chama de terceiro livro e 4º livro, certo? Então, hoje, nas traduções modernas dos judeus, né? Então, eles chamam lá, então tem primeiro Reis, 2º Reis, que é 1º Samuel, 2º Samuel, depois 3º Reis, 4º livro. 1º livro, 3º livro, 4º livro. Isso aqui é só para a gente saber a organização, que essa organização aqui não faz diferença, o conteúdo que é mais importante. Tá? 1º e 2º Reis falam dos reis de Israel e Judá de uma forma mais ou menos cronológica. Porque às vezes, eu coloquei mais ou menos, porque às vezes tem alguma dissonância nessa questão da cronologia. Mas é mais ou menos cronológico. Então, é importante você observar aqui, eu vou até fazer aqui vou para frente um pouquinho, aqui. Isso aqui é como uma introdução, então fala assim, olha, você está vendo aqui 2 reinos, reinos de Judá e reinos de Israel. Tá, ficou claro? Ele ficou, né? Então aqui, olha, depois de Salomão, nós vamos hoje estar vendo sobre Salomão, depois de Salomão, aí o reino dividiu, certo? Aí passou a ser o reino de Judá, que passou a ser rei, os descendentes de Davi. E o reino de Israel. Aí os reinos de Israel seguiu a Jeroboão. Então aí Jeroboão, aí teve vários reis e várias dinastias. Aqui em Davi não, aqui só uma única dinastia, que são os descendentes de Davi. Todos os reis, ele durou mais do que o reino de Israel. Teve só uma dinastia, certo? Que foram os filhos de Davi. Os filhos de Davi, quer dizer, os descendentes de Davi. Tá certo aqui? Então foram desde o ano de 931 até o ano 586 antes de Cristo. Certo? E o quanto que o de Jeroboão foi 931 também até 722 antes de Cristo. Então, acaba quando esses reinos? O reino de Israel, ele termina antes, quando a Assíria invade Samaria, invade a cidade lá, invade Israel, e leva aos seus habitantes sendo cativeiros, para o cativeiro. Então, o que eles tinham ali para acabar com a nação de vez? Eles tinham que destruir a cultura, tinham que destruir
tinha que tirar eles da terra para acabar, para não ter mais identidade. Isso acabava com a identidade da pessoa. Porque nós, às vezes, pensamos assim, nós somos... Ninguém vai acabar com a minha identidade, quer onde eu esteja, eu sou eu. Tudo bem, mas o lugar onde eu habito também faz parte da minha identidade. Certo? Então, a pessoa, quando sai da sua terra, ele sempre tem aquela saudade da terra. Principalmente se a pessoa é um patriota, né? Ela sempre tem aquela coisa assim, aqui na minha terra é outra coisa, né? Lembra do Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Hã? Aqui diminui. Porque é antes de Cristo. Então, diminui. Não é porque é antes, é como se fosse negativo, número negativo. Então, até Cristo é o marco zero, certo? Igual lá na matemática. O que fica antes de Cristo, aí é como se fosse, vai diminuindo, certo? É menos, né? Ok? Mas assim, esse primeiro reino de Israel, né, que é essa relação entre os reinos, assim, uma coisa que está na cultura, né? O rei fez? Ou estava ainda onde cultuar Deus? Ainda em Jerusalém. Aí o que ele fez? Criou um rei. Colocou o sacerdote não levita, quer dizer, já começou a quebrar toda a base. É por isso que esse foi mais rápido, né? Bom, nós vamos chegar lá, irmão. Nós vamos falar nessa parte, né? Mas nós vamos chegar lá. Bom, então, só para vocês terem essa noção, então, aqui, os reis de Judá, os reis de Israel. Então, esse aqui é o livro de 1 Reis, então ele vai... Você, quando for fazer a leitura, você tem que entender. Esse rei está falando de quem? De Judá ou de Israel? Quando fala assim, a história de Elias e Eliseu acontece em Judá ou em Israel? Israel, exatamente. Na verdade, foi o reino que se... do cara, Racabe. Israel é o reino que logo se afastou de Deus, logo no início. Mas Deus mandou, olha, dos maiores profetas do Velho Testamento, está lá naquele reino, no reino do norte, né? Muito bem, então vamos voltar aqui. Aqui já foi. Os livros de 1ª e 2ª Crônicas não mencionam os reinos do norte, somente os reis do Reino Unido e os reis de Judá. Quando a gente for estudar lá 1ª Crônicas, eles simplesmente ignoram lá a parte lá dos reinos do norte. 120 anos do Reino Unido. Então aqui nós temos 120 anos tivemos de Reino Unido, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão. A partir daí começou esses dois reinos. Então, na verdade, o Reino Unido ficou unido apenas 120 anos. Quer dizer, Saul, Davi e Salomão. Certo? Então, veja bem que eles tiveram... O Reino do Norte teve 8 dinastias e 19 reis. Olha para vocês verem aqui, como eles eram maus, Deus não suportava aquela dinastia. Você vai morrer todo mundo. Vai ser destruído. Teve 8 dinastias. Aí começava com outra família. Certo? 8 dinastias. Não, a primeira dinastia foi a de Jeroboão. Acabe já está quase lá no final né? Foi a de Jeroboão.
Todos os descendentes. Aham. Nenhum desses reis de Israel, nenhum desses reis de Israel andaram no caminho de Jeroboão. Aquilo que o irmão Lamoniel falou. O Jeroboão, ele foi responsável, não andaram no caminho de Deus. Nenhum desses reis andou com Deus. Todos andaram no caminho de Jeroboão. Isso. Eu falei o contrário? Ainda bem que está escrito certo. Então, nenhum deles andaram no caminho de Deus. E ali fala, mencionado, andar no caminho de Jeroboão. É aquilo que o irmão Lamoniel falou. Ele mudou o culto, mudou o jeito de servir a Deus e fez bezerros de ouro, fez imagens. Esse é seu Deus. Então, logo no início, por causa da política, para manter o poder, ele então mudou também a religião, o jeito de servir a Deus. Ele mudou, ele realmente transformou. Então, meus irmãos, quando vocês verem hoje em dia as pessoas tentando mudar a cultura, desenvolver a cultura, porque que eles querem implantar um novo tipo de, vamos dizer assim, regime? Não, não é regime. Na parte diferente que recomenda a palavra. Exatamente. Uhum. Você vê o pessoal falando, tá? Você vê uma maneira dele, aí você começa a estudar para Deus, parece que isso, julgado, chegar nessa. Então, o que Jeroboão fez? Ele transformou a religião numa plataforma política para continuar no poder. Certo? Ou seja, ele fez a religião ao seu modo, do jeito dele. Certo? Porque se ele não fizesse isso, olha o medo dele, né? Se ele não fizesse isso, as pessoas iam sair do seu país e iriam adorar lá em Jerusalém, que ficou com Judá. Então ele não queria isso, por isso que ele estabeleceu 2 lugares para adoração lá em Israel. Um foi em Dan e o outro, esqueci. Bom, no reino de Judá houve uma alternância entre reis piedosos e reis maus. Então lembra, no reino do norte não teve nenhum rei bom. Nenhum. Teve um, fala assim, quando fala acho que de um deles lá, que cumpriu a ordem do Senhor, que foi destruir aquela dinastia. Mas ele continua, e sempre uma frase que aparece lá continuou nos pecados de Jeroboão. Que é os pecados de Jeroboão, aquele lá de cultuar a Deus, fazer as coisas de forma errada. Então, Então, eles desviaram logo no primeiro rei e continuaram todos os 19 reis e todas as dinastias. A autoria de 1º e 2º Reis é desconhecida, mas geralmente é atribuída a Jeremias. Então, Jeremias, lá já perto do cativeiro. Porque, na verdade, este livro aqui, ele abrange, olha, desde o finalzinho da vida de Davi até o final dos reis, né? Que é o 1º e 2º Reis, até o final, quando eles é levado para a Babilônia. Então é muito tempo. Claro que, por exemplo, se foi Jeremias, ele não presenciou tudo. Nenhuma pessoa iria presenciar tudo. Então, provavelmente foi alguém mesmo lá no final dos acontecimentos do livro e que usou que escritos antigos. Ele baseou nesses escritos antigos. Uhum. Com certeza, eles achavam todas, vamos
Todas as coisas escritas, Alguém depois lá na frente pode ser organizando, Aham, pesquisava, né? sabe? Tem Em algumas partes da história a gente vê que eles faziam isso, que o irmão Lamonel está falando. Você vai lá ver porque na Bíblia você fez assim, você não percebe que passou muitos anos. Lembra que lá no livro de Esther, por exemplo, o Mordecai faz alguma coisa, aí passa ali, logo começa outro assunto, assim, mas o rei não lembrava disso. Aí o que acontece? Ele estava lá num dia, sem fazer nada, e resolveu ler os livros, né, que foram escritos. Aí descobriu o que Mordecai fez, certo? Quando ele descobre o que Mordecai fez, ele fala assim, mas o que eu fiz para agradecer, honrar? Né? Então, Deus, na sua sabedoria e providência, fez com que ele não recebesse nada para chegar naquele ponto culminante, que estava marcado o dia dele morrer, né? Era o dia que a mãe ia matar ele. Em vez de a mãe matar ele teve que honrá-lo. Então, graças a esses livros escritos. você vê a passagem de que Deus é. Quando ele fez o ar, ele agradeceu. Passou tempo bom, né? É, Aí a hora de agradecer, ele colocou o adversário para honrar ele. Quer dizer, que coisa mais. Só sei eu. é. Verdade, tem que honrar. Aham. Então, às vezes na Bíblia, às vezes a coisa parece muito rápido, mas passam-se anos e anos, né? Bom, então, como eu falei que o autor às vezes usou várias fontes, esse foi outro autor, inclusive as fontes de Jeremias, né? E aqui eu tenho algumas passagens, certo, que fala de alguns livros. 1 Reis 11:41. Então, vou pedir para uma pessoa abrir em 1 Reis 11:41, outra em 1 Reis 14:29. 1 Reis 11:41. Vamos fazer essa leitura. Primeira vez, Ó, Adonias e todos os convidados que com ele estavam ouviram quando acabavam de comer. Também Joás ouviu o sonido das trombetas e disse: o que significa esses planos cidades algo forçadas? acho- 41. não está certo, né? Ah, não, 41. Quanto ao mais do sucesso de Salomão, Pode ler. e a tudo quanto fez e a sua sabedoria. Porventura não está escrito no livro de sucesso de Salomão? Ok. Está escrito nos livros, então foi escrito, então. Então ele usou de fonte, né? 14:29. Quanto aos mais pesados de Roboão, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Ok? Então tem o livro da história dos reis de Israel, reino do norte, e livro da história dos reis de Judá. Pelo menos 2 livros aqui, certo? Aqui é aquela coisa que eu já mostrei para vocês. Vamos ver o esboço de 1 Reis. O esboço de 1 Reis é muito simples. Ele tem esses 2 pontos aqui. É claro que esses pontos têm muitos subpontos, né? E hoje nós vamos ficar aqui nesse primeiro ponto aqui, certo? Desde a coroação até a morte de Salomão. Então aqui, do capítulo 1 até o capítulo 11, fala sobre a história de Salomão, certo? Até o capítulo 11. E é bem resumido, porque dá muito ênfase no início da vida de Salomão, só no início da vida de Salomão.
E depois menciona o capítulo 11, fala do declínio dele, das coisas erradas que ele fez. Usou só um capítulo. Mas ali já foi vários anos ali, né? Que ele se desviou. Então Deus aqui não deu muita ênfase nas coisas erradas que Salomão fez, mas mencionou o pecado dele. Depois vai mencionar as consequências dele. Porque Roboão pecou, Roboão deixou de ouvir o conselho dos mais velhos, mas porque Deus já tinha determinado. Então, foi uma escolha errada de Roboão? Foi. Foi uma escolha imprudente de Roboão? Foi. Foi responsabilidade de Roboão? Foi. Só que Deus já tinha determinado que isso ia acontecer por causa de Salomão. Salomão que foi o responsável pela divisão do reino. Pela sua misericórdia, Deus não dividiu o reino no tempo de Salomão. Certo? Então, nós vamos chegar lá, quando chegar no capítulo 11, nós vamos entender. Então, e a segunda parte é, desde a divisão do reino até a morte de Acabe. Então, aqui o livro vai terminar com a história de Acabe. E vocês vão perceber que qual profeta que está relacionado com Acabe? Não, profeta. Elias. Então nós vamos ter aqui neste livro então, a história de Elias. Certo? Que vai ser muito bom. Então aqui nós começamos a ter a história de Elias. Lá, aqui no 2 Reis, vai ter a história de Eliseu. Certo? Eliseu acho que é mencionado também em 1 Reis aqui. Então esse é o esboço simples aqui. Então foi feito assim, duas coisas, né? Primeiro do Reino Unido e depois do Reino Dividido. Se eu quisesse resumir ainda em poucas palavras. Reino Unido, Reino Dividido. Então, Samaria é Israel? Samaria é Israel. É por isso que os judeus não gostavam de Samaria. Os samaritanos. Eles eram desde Mas tem mais coisas, porque ao longo da história houve mais coisas. Lembra quando eles foram para o cativeiro na Síria? Ele pegou, levou todos os habitantes, geralmente eles deixavam os mais pobres, então, e depois eles faziam assim, eles levavam as pessoas para outros lugares que eles também tinham conquistado e traziam essas pessoas de onde eles tinham conquistado para Samaria, para aquele país. Então ele trouxe vários estrangeiros, então houve uma mistura de raças. Então, na verdade, então, os samaritanos não eram judeus puros, mas eles mantiveram algumas coisas da cultura dos judeus. Certo? Mas olha, por que tem aquela polêmica? É aqui no monte ou é em Jerusalém? Lembra de onde surgiu de adorar no monte? Né? Lá do Jeroboão. Eles não tinham perdido ainda essa coisa ainda. a mulher pergunta para eles, onde tem que adorar? Então vamos à primeira parte. Desde a coroação até a morte de Salomão. O que antecede, faltou um N aí, tá? O que antecede a coroação de Salomão? Davi e Abisag. Quem lembra da Abisag? Sunamita. Quem é ela? É uma moça bonita, jovem. Isso. Uma moça bonita, jovem. A minha pergunta, uma velha no esquentaria do mesmo jeito? Mas ela era rei, né? Tinha dinheiro, né? Fazer o quê, né? Não, ela não foi nada, não, ela não foi concubina. Ela foi uma jovem, permaneceu jovem, ele já estava a idade lá que não tinha nem jeito, já estava doente, né? Exato. Esse aqui fala aqui as escrituras, né? Então, ele não fala com quem que ela casa.
servir para que ela. Só que ele morre por causa disso, né? Olha, acredita-se que essa sunamita seja o grande amor de Salomão. O grande amor de Salomão. É, que foi o seu grande amor, foi para quem ele escreveu o livro de Cantares. Porque ela é chamada de sunamita lá também. Então tem essa versão. Que pode, porque ele teve várias mulheres, mas provavelmente teve. Como é que alguém que teve várias mulheres e de repente escreve uma carta de amor assim que parecia um homem com uma única esposa, uma única pessoa, né? Talvez ele teve uma única que ele gostava muito mais do que as outras, certo? Ok. Às vezes é difícil resgatar a história tudo, né? Porque é muito distante, muito longe. Mas o que a Bíblia fala, a gente pode estar tirando algumas conclusões. E uma das coisas que fala ali, uma das coisas que fala em Cantares, que eu acho que é interessante, é que lá em Cantares fala assim, para a pessoa, deixa eu ver se eu lembro as palavras, da mulher da sua, para não esquecer da mulher da sua mocidade. Quem foi? É a primeira, certo? Então, não, tem exceções, viu, Alexandre? Tem exceções. Eu já vi que ela pensou. É, Essas mulheres do Salomão também, ele passava até 3 anos sem ver ela, sabe? é, Aí porque era mais era para político que fazia esses casamentos. exato. Aham. Mas olha, nós não podemos analisar a Bíblia com a nossa experiência, entende, gente? Então, quando a Bíblia fala assim, para que você valorize a mulher da sua mocidade, quer dizer, meu primeiro amor, se eu casei com porque a mulher não é aquela que me apaixonei lá na minha mocidade e não casei com ela. É aquela que eu me casei. Exatamente. Então, é isso que a Bíblia quer dizer. Certo? Então, essa que eu devo procurar manter. Mas hoje em dia as pessoas, às vezes motivos justos que não manteve. Muito bem, vamos lá. Então, Abisag, então é isso, né? É a história lá que vocês já falaram. Conspiração de Adonias, estando Davi ainda doente. Então, o que Adonias falou? Eu vou me tornar rei. Então, ele simplesmente tomou a decisão que ia se tornar rei. Exatamente. Então, tem um versículo que fala, eu não sei se eu anotei o versículo ou que foi. Então, está no início das Escrituras. A gente foi parar a minha Bíblia. Alguém acha aí para mim que fala assim, que ele nunca foi contrariado. Logo no início. Primeiro capítulo. Alguém acha? Deixa eu achar para vocês aqui. Eu não anotei essa referência, mas está aqui. Isso, 1 Reis 1:6 mesmo. O que você falou, eu lembrei. Pode ler para nós.
nasceu depois de Absalão. Uhum. Nasceu depois de Absalão. Aqui fala até o nome na minha tradução, fala, e Agite o tivera depois de Absalão. Quer dizer, ele era irmão de Absalão, de pai e mãe, certo? Então, o que a característica de Adonias? O pai, Davi, nunca o havia contrariado. É possível você criar um filho sem nunca contrariá-lo? Educar um filho, sem nunca contrariar? Isso quer dizer que Davi falhou como pai de Adonias. E Absalão também, né? Absalão também. Se a gente for olhar, quer dizer, Adonias e Absalão, a ação dos dois era muito similar. Uhum. E ambos eram como de aparência. Boa aparência. Exatamente. Então, aqui, olha, esse é um ponto importante aqui que nós podemos ver. Enquanto, por outro lado, Salomão, ele foi um homem. Eu acho que eu mencionei isso aqui, peraí. Não mencionei, não. Eu pensei em fazer, mas não fiz. Por outro lado, então, Salomão foi um homem que Davi gastou tempo com ele. Veja bem que então houve uma diferença aqui na criação. Davi já estava bem mais velho. Provavelmente ele refletiu, olha, os erros que ele cometeu com os seus filhos mais velhos e as consequências do que aconteceu com seus filhos mais velhos. Porque ali, ó, mesmo logo, com Salomão, logo no iníciozinho ali, você já tinha sofrido algumas consequências dos seus filhos, certo? Coisas que eles tinham feito, as consequências do pecado, tudo, e ele refletira. Então, observe então que ele corrigiu o seu erro com o filho mais moço. Assim, isso deixa assim, subentendido com que você vê que os outros irmãos não gostavam de Salomão. Provavelmente que Davi dedicava mais tempo a ele. Algo que a gente está percebendo aqui, né? Mesmo Adonias, mesmo Absalão, se a gente olhar assim, não gostava dele, justamente. Que Davi dedicava mais tempo a ele. Então nunca é tarde para a gente se arrepender, viu, gente? Nunca é tarde para. Às vezes não tem. Criação de filhos, aí não tem muito como você voltar atrás. Se você. Porque filho é criado, ou é mal criado, ou é bem criado. Se criou mal, já foi criado, certo? O que você pode fazer depois que está criado é só aconselhar. É só. Enquanto está dentro da sua casa, você ainda pode ainda mandar, controlar tudo, certo? Controlar no sentido assim, olha, aqui você está dentro da minha casa, então você vai fazer o que eu mando, eu vou ter que seguir as regras da casa. Mas a filosofia hoje do mundo não é nem assim. O filho fez 18 anos, ele tem privacidade. O quarto dele tem privacidade. Tem privacidade como assim? Certo? Por que tem privacidade? Se estiver pagando aluguel, Não, nem mesmo estiver pagando, sabe por quê? Porque principalmente hoje em dia, no quarto as pessoas podem estar fazendo, cometendo pecados, podem estar na internet, vendo pornografia, jogando quando deveria estar estudando, coisas assim. Então não pode ter, tem que ser porta aberta. Porta aberta, sabe por quê? Porque é passar ali e quero ver, que é porta aberta. Enquanto está dentro da sua casa, você não pode perder o controle, certo? Agora, claro que tem que começar lá na mocidade. Se você criou o filho bem criado, você criou o filho bem criado, quando chegar lá já lá quando ele for adulto, ele não vai esquecer dos seus ensinamentos. Agora pode falar, irmão. pastor Hernando disse que ele falou, eu provo e vou provar para vocês. O Jacó saiu de casa com 77 anos, ainda solteiro ainda.
Não sei, eu nunca fiz essas contas, não. Então, ele pegou lá e mostrou toda a data, contou até a data, porque quando ele saiu, o sogro dele, o José já tinha 6 anos. Estava com 90 e tantos. Lá no Egito, que ele morreu com 100 e poucos anos, ele mostrou tudo. Aí ele virou para os jovens da igreja. Ó, jovem, tem esperança ainda, viu? Mas se ele está certo, será que ele está certo? Eu vou pesquisar. Se ele está certo, ele era muito forte. Porque ele trabalhou 21 anos. Olha, um trabalho duro, não foi? É, com 77 mais 21, 96. Tá bem forte, depois tem um quatro. Ué, pesquisa, pastor, eu não vou empregar uma mentira. Não, gente. A questão é a seguinte: não é que pode pregar uma mentira, pode ser que a pessoa se equivoca na interpretação. Isso acontece. Eu já equivoquei, não é que eu estava mentindo, é que a pessoa foi equivocada. Mas não estou dizendo porque eu não pesquisei, né? Exatamente. E que esse nome viu muito mais que era forte. Não viu o que ele tentou na terra lá? Mas assim, ele ainda lutou outra guerra sozinho, ainda conquistou a terra de Calé. Vamos voltar então. Pronto. Já deu. Deixa eu terminar só esse slide, irmãos. Aí eu termino. Então, a conspiração de Adonias, estando Davi doente. Então, Batseba e o profeta Natã se juntam e falam com Davi em oposição a Adonias. Então, olha, lembra do Batseba, certo? Aliás, quem procura ela é Natã. Lembra desse Natã lá, foi o que repreendeu Davi? Ele ainda estava vivo aqui nessa época, né? Ele chega lá, fala para... conversa primeiro com Batseba, certo? E fala o que está acontecendo. Aí ele sabia que Davi já tinha prometido. Lembra que Adonias não era contrariado? Ele achou, bom, vou fazer. Meu pai nunca me contrariou, então agora ele não vai fazer nada. Talvez essa foi a sua aposta, certo? Ele nunca tinha sido contrariado. Então meu pai não vai me contrariar agora. Só que ele estava errado, né? Estava equivocado, né? Aqui, ó. Quais lições podemos tirar do versículo 5? Versículo 6, é aquele lá, né? Ele nunca, jamais tinha sido contrariado. É o versículo que eu queria, né? Aquela hora. Então, neste ponto aqui, meus irmãos, nós podemos ver o seguinte. O que Natã fez e Batseba foi lembrar o rei de uma promessa que ele tinha feito. Então, ele não poderia estar reivindicando se Davi não tinha antes falado nada. Então, aqui ele vai, comunica com Davi o que estava acontecendo. E Davi fala assim, não, está ainda prometido, ainda é aquilo que eu falei vai se cumprir. Então, nesse momento, então, ele vai e faz dele o rei de Israel. Ok? Semana que vem nós vamos ficar no ponto B aqui, né? Coroação de Salomão pelas 12 tribos. Vamos agradecer a Deus? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradeço, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém.